Como isso poderia ser? Alguém já entrou no caminho do Quandari. Isso é extremamente próximo do núcleo. O velho mago vestindo roupas simples observou o caderno amarelo claro em suas mãos, soltando um grunhido baixo. Sua expressão era de ansiedade. Em uma das páginas do caderno amarelo claro, um mapa geral fora desenhado com linhas pretas fracas. Havia um pequeno ponto preto se movendo lentamente em uma das passagens centrais, rotulada como o caminho do dilema. Havia também outros pontos neste mapa, mas eles estavam todos situados nas regiões exteriores. O velho homem foi marcado com um ponto branco. Embora ele fosse muito mais rápido do que as estrelas da manhã do lado de fora, que estavam sendo impedidas pelo labirinto, ele ainda estava na seção intermediária e a uma certa distância do núcleo. Em contraste, o ponto preto de Leyland ficava a poucos passos do núcleo que estava marcado em vermelho. Droga, droga, droga! Por que há um mago que é tão rápido? O velho amaldiçoou, sua expressão cheia de impaciência e indignação. É uma pena que eu só tenho um método correto para entrar nas ruínas. Eu não posso controlar todos os mecanismos secretos, ou então. Embora o ancestral do velho mago fosse membro da Crescente Escarlate, ele era apenas um membro comum. Embora ele tenha participado da construção das ruínas, ele não conseguiu estabelecer contato com as áreas centrais. Assim, a obtenção deste mapa, a senha para entrar, assim como algumas informações, eram os limites do que poderia ser feito. Leyland também inesperadamente antecipou o momento da abertura das ruínas, fazendo com que as coisas se tornassem desvantajosas para o velho. Mesmo que ele estivesse correndo, tomando cuidado para não cair em nenhuma armadilha, ele ainda estava atrás de Leyland. Eu não me importo mais. Enquanto eu puder chegar à área central, ainda tenho uma chance de virar a mesa. O velho usou com raiva os dedos e traçou o mapa, encontrando outro caminho. No entanto, apenas quando ele estava prestes a se mover, suas pupilas repentinamente encolheram. Um ponto preto entrou nas bordas de um mapa. Era várias vezes maior que o resto e estava rodeado de vermelho. As poucas armadilhas e padrões no exterior foram completamente destruídos em face do grande ponto, e até mesmo seus nomes desapareceram do mapa. O homem lamentou em angústia. Um nível 5 magus correu aqui tão rapidamente. Você está me dando alguma chance em tudo. Enquanto ele continuava lamentando, os passos do velho não perderam velocidade. Em vez disso, ele começou a se mover mais rapidamente. Se ele estivesse um pouco lento e permitisse que o posto 5 de magus ocupasse esse lugar, essa área não seria mais motivo de preocupação para ele. Além disso, havia um certo item na região central que ele precisava obter, que era seu principal objetivo. Apenas espere. Espere até eu conseguir o controle do núcleo. O velho olhou para o pequeno ponto preto no caminho de Quandari, sua expressão revelando sua frustração. Leyland, claro, não sabia que alguém o tinha em seus pensamentos. Ele agora estava andando em um pequeno caminho de pedra cinzenta. O caminho estava cercado por nevoeiro branco em ambos os lados, e tornou-se cada vez mais denso ao esconder o cenário. Na estrada vazia, apenas os passos dele soavam incessantemente. O cenário que era exatamente o mesmo em ambas as extremidades facilitou para alguém esquecer o tempo, dando origem a um forte sentimento de medo. Combinado com o poder único no nevoeiro, até mesmo a força de vontade tenaz de um mago pode não aguentar. Se fossem outros magos de baixa classificação, eles poderiam ter quebrado, chorando e gritando que queriam voltar, implorando por liberação. No entanto, a resolução mostrava o rosto de Leyland, como se isso fosse insignificante. Em face de sua mentalidade que era 10.000 vezes mais forte que o aço, as coisas que os antigos magos haviam criado especificamente para testar a vontade de alguém eram triviais. Quando Leyland foi mais fundo, a neblina circundante tornou-se mais densa e até os seus pés ficaram pouco claros. Cada passo parecia que ele estava andando nas nuvens. Leyland deu um passo e o cenário mudou de repente. Agora, a sala tinha tábuas amarelas escuras e um teto mofado. Os guinchos dos ratos podiam ser ouvidos do canto. Foi a imagem mais comum vista pelos plebeus no continente. Não havia uma peça de mobília nesta pequena cabana de madeira. Estranhamente, tudo que existia era uma gaiola de papagaio de ouro no centro, um sapo com um cano na boca em cima. Ei, irmão!
Você está aqui para me dar uma carta de amor em nome de Miko? Por favor, diga a ela que estou ocupado e não posso comparecer ao encontro de amanhã à noite. Teuado estava vestido com uma cartola preta, parecendo relaxado. Ele soprou um anel de fumaça branca após o outro do tubo. Leilin ficou boquiaberto ao observar o sapo, sem saber o que estava acontecendo. Você não é mensageiro de Miko? Oh! Então deve ser a Elizabeth. Ela é a garota mais linda que eu já vi. Essa pele, cheia de dobras e esporos, assim como aqueles olhos salientes. Oh! Ela é meu anjo. O sapo tagarelou sem parar, mas o que dizia apenas confundia Leilin. Em um ponto, ele não podia mais aceitar e perguntou, onde está isso? A cabine de Quark, número 232, fica no limite do mundo. Há algum problema? O sapo abaixou o cano, os olhos grandes que pareciam lâmpadas olhando para Leilin. Será que o caminho do Quandar é semelhante a um portão astral? A formação defensiva de Crescente Escarlate me mandou para outro plano? Esse pensamento repentino deixou Leilin incapaz de decidir se deveria rir ou chorar. Muitos sistemas de defesa antigos tinham um último recurso quando encontraram um inimigo que era muito poderoso para que as formações de magia fossem banidas para um mundo alternativo. Isso era semelhante a um portão astral, teleportando magos para fora do mundo dos magos. Como essa era uma coisa única sem coordenadas definidas, os magos azarados geralmente eram enviados para turbulências espaciais distantes, ou mesmo para uma tempestade gigantesca. Seria extremamente sortudo encontrar outro avião com vida nele. No entanto, voltando ao mundo dos magos, não havia necessidade de sequer pensar nisso. A situação atual fez com que Leilin tivesse dúvidas. Nesse momento, o chão de repente começou a tremer, ondas sísmicas passando por todos os momentos. O que está acontecendo? Leilin tentou escanear com sua força da alma, mas descobriu que sua força da alma havia sido reprimida até o limite. Não podia nem ver além da cabana. Não é nada. Eu tenho um novo vizinho se preparando para morar. O sapo saltou da jaula do papagaio com indiferença, saltando à medida que saía. Leilin virou a cabeça e pensou por um momento, eventualmente seguindo atrás dela. Depois de abrir a porta da cabine de madeira, seu corpo subitamente ficou rígido, os olhos brilhando de incredulidade. Na frente dele havia um grande terreno baldio arenoso. Havia buracos negros e nebulosas distorcidas no céu, e uma grande sombra verde que parecia ter se enraizado no cosmos estava mudando seu corpo. Era uma árvore antiga gigante, suas folhas verdes derramando-se com um brilho de jade. Leilin já havia visto muitas árvores antigas e havia enormes árvores na cidade de Creevey, onde as casas podiam ser construídas em suas folhas. No entanto, a totalidade do Creevey City era como uma pequena coisa em comparação com esta gigantesca árvore, não comparável a uma folha sequer. Olá, novo amigo! Você precisa de alguma ajuda? Depois de ver esta árvore, o sapo foi feliz em recebê-la, pulando em uma raiz tão grossa quanto uma montanha. Comparado com a árvore, o sapo era como uma partícula de poeira. Não! Foi 10.000 vezes menor que uma partícula de poeira. Leilin ficou sem fala. Logo depois, ele percebeu que de fato saíra de uma cabana de madeira, mas os arredores eram um cosmos estrelado negro e sem profundidade, e a cabana estava flutuando no céu. Havia até um rabisco instável na placa da porta de bronze, lendo número 232, Edge of the World. Esta casa pertence a Toad Quark. Naquela gigantesca raiz em que o sapo havia saltado, havia outra pequena cabana, esta construída de maneira torta. Também havia um número ali, 233. O nome mudará para a Árvore da Sabedoria. Leilin não tinha ideia de como era grande a outra parte ou como entravam na cabana. Observando a cabana na raiz da árvore, bem como o sapo, ele não conseguia pensar em nada para dizer. Pouco depois, no entanto, sua expressão mudou. A antiga Árvore da Sabedoria? O ser intelectual do mundo dos magos que uma vez iluminou múltiplos e grandes magos antigos? O culminar de toda a sabedoria? Asterisco Rumble.
Algumas grandes rachaduras se abriram na árvore que se estendia até o cosmos, sugando as violentas tempestades espaciais e produzindo gemidos silenciosos. Dois enormes olhos amarelados se abriram, seguidos por lábios cheios de linhas de madeira. Foi um longo tempo, meu velho amigo. As palavras da árvore eram extremamente altas. Apenas as ondas sonoras foram suficientes para explodir tudo. Toad Quark não teve escolha senão abraçar a raiz com força para não ser surpreendido pelo violento furacão. O discurso da árvore da sabedoria foi muito lento, tomando 1 minuto entre as sílabas. Parecia que cada pensamento exigia uma grande quantidade de tempo. E, também, um novo amigo. Bang. O chão explodiu, e uma raiz que era como uma montanha voou, levantando Leylin até que ele estava diante da antiga árvore da sabedoria, encontrando seu olhar estrelado. Eu sinto seu cheiro em você. As palavras da árvore da sabedoria eram difíceis de decifrar, mas Leylin imediatamente entendeu o que isso significava. É a essência da antiga árvore da sabedoria? E isso? Leylin produziu um copo de madeira, embora agora estivesse vazio. Havia contido uma vez a essência da árvore da sabedoria, e tinha sido vital para apoiar o avanço de Leylin na classificação 3. Esta taça de madeira foi dita como sendo feita da casca da árvore da sabedoria.